Olá, eu sou o pastor Roberto Jorge. Meu desejo e oração é que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, nos traz uma palavra importantíssima. João Batista foi o precursor de Jesus, ele anunciou Jesus a pessoas, né? Ele tinha discípulos que depois se tornaram discípulos de Jesus, alguns bem conhecidos, mas um dia, quando João Batista estava com os seus discípulos e alguns seguidores, aqui no versículo 29 de João capítulo 1 diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o Cordeiro? Israel conhecia muito bem esse negócio de cordeiro, né? Desde da Páscoa dos judeus, na saída do Egito, né? Quando Deus orientou que eles matassem um cordeiro, passasse sangue nos umbrais das portas, que o cordeiro fosse comido no interior da casa pela família reunida, e ao longo de séculos e séculos, os judeus, israelitas, eles faziam sacrifício de cordeiro, né? Sacrifício pelo pecado, né? Que poderia ser outros animais, mas o principal era o cordeiro. Então, Israel conhecia esse contexto de trabalhar a questão do pecado, o pecado do povo, o pecado pessoal, com o cordeiro, a morte do cordeiro. E João Batista estava anunciando uma mensagem, e quando Jesus se aproxima, ele aponta: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus. Nós estamos aqui nos aproximando da Páscoa, Páscoa cristã, e nos lembramos do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Foi dado por Deus ao mundo, foi dado por nós. Ele ofereceu a sua vida por nós, derramou o seu sangue por nós, para que o nosso pecado fosse tirado. Deixa eu dizer um detalhe só sobre essa questão aqui, nesse momento que envolve a Páscoa, e que eu ouço muitas pessoas dizendo, às vezes sem informação, alguém pode me ouvir, pode até criticar porque acha que é assim, mas não é. Diante dessa situação aí do coronavírus e tantos outros problemas que acontecem no mundo, logo pessoas começam a dizer assim: é juízo que Deus está derramando sobre a terra, isso aí é colheita do pecado, as pessoas pecam, por isso Deus derrama juízo. Sabe, é importante nós pensarmos assim: só um comerciante desonesto recebe uma dívida duas vezes. Jesus Cristo foi dado ao mundo para que ele pagasse a dívida do pecado, tirasse o pecado do mundo. Foi isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o pecado da humanidade, ela foi paga pela obra de Cristo na cruz. O nosso pecado foi retirado por Cristo Jesus. Ele pagou a dívida. Se você diz que o coronavírus e outros problemas é juízo de Deus, porque as pessoas pecaram, isso é Deus cobrando a conta duas vezes. Deus não é injusto. Deus não cobra a conta duas vezes. A conta foi paga. Jesus Cristo pagou a dívida. O que sobrou agora, às vezes, são consequências dos nossos erros. Aí eu cometo um erro, eu tenho consequências, mas não o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus, a Bíblia diz que foi colocado sobre Jesus. Ele era o Cordeiro. Israel, eles pegavam o cordeiro, confessavam o pecado na cabeça do cordeiro, o cordeiro era morto, o sangue era derramado, o pecado estava pago. Jesus Cristo foi pregado na cruz, foi cravado na cruz, derramou seu sangue, e ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, quando nós comemoramos a Páscoa cristã, ou nos lembramos da Páscoa, nós nos lembramos disso. Eu não estou comemorando a morte do cordeiro, um animalzinho, que era morto lá por Israel. Não, eu estou comemorando a morte de Cristo e a sua ressurreição que trouxe a nossa vitória. Que Deus abençoe a tua vida. Se regozije em Cristo, se alegre em Cristo,
louve a Deus, exalte a Deus, agradeça a Jesus Cristo, Ele pagou a tua dívida. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele afirma isso: a nossa dívida foi cravada na cruz. Jesus pagou a nossa dívida porque João Batista já anunciava isso, e essa é a verdade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lembre-se disso, Deus não cobra dívida duas vezes. Se Ele cobrou em Cristo, não vai cobrar de você, tá bom? Essa é lógico que tem muitos outros assuntos ligados a esse, que eu não vou entrar, mas eu queria só que você soubesse. Lembre-se disso. Na Páscoa, talvez você não vai reunir família, não vai fazer tanta coisa que você normalmente fazia por causa do momento, mas não se esqueça de orar e agradecer, porque Jesus Cristo pagou a tua dívida e nós nos regozijamos nele. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus.